Olá, gente. Neste bate-papo, né, que nós vamos aí fazer com vocês, estaremos aí conversando um pouco sobre números irracionais. É um assunto assim, que eu vejo interessante, já que se inicia no ensino fundamental, e às vezes é bom, né, que a gente, quando é possível, a gente possa estar trazendo aí para os nossos alunos, né, um pouquinho mais desses números, né? Falar um pouquinho mais desses números. Muitas vezes os livros do ensino fundamental e até do ensino médio, eles deixam de apresentar algumas ideias, alguns conceitos que o aluno ele vai passando, né, por todas essas fases escolares e muitas vezes até, como a gente vem colocando, se formam e deixam de ter, né, conhecimentos, né, que poderia muitas vezes ser apresentado aí ou durante as aulas ou em aulas extras, enfim, produzindo conhecimento matemático. Eu vou falar então sobre os números irracionais e eu queria assim, iniciar, né, com o número que a gente conhece com esse símbolo π. Evidente que hoje, né, a gente representa esse número, né, que é um número que nós sabemos que ele, vou botar 314, e vou botar 3 pontinhos, 341, 3 pontinhos significando que ali existem infinitos algarismos, né, sendo colocados, quer dizer, ali não está aparecendo, mas que na realidade existem sim. E falando desse símbolo, é evidente que esse símbolo aqui, né, ele foi introduzido, quer dizer, na realidade esse número ele teve várias representações simbólicas, mas aí em torno de 1700, né, com o matemático Euler, a partir daí a apresentação desse símbolo, né, e o mundo passa a conhecer um número que a gente chama de 3,141, tem infinitas decimais, como o número chamado π. E esse π vem da palavra grega, é uma palavra difícil, né, que começa pela letra π minúscula grega, que essa palavra significa perímetro. É uma palavra grega, de certa forma, difícil, não consigo escrever agora para vocês, mas a primeira letra dessa palavra, que volto a dizer, traduzida, significa perímetro, a primeira letra é a letra π. Daí, Euler, né, apresenta aí essa representação. Agora, o que eu quero dizer é que esse número, né, ele já se tinha ideia olha só o que eu digo, através de uma relação entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dessa circunferência, quer dizer, quando eu digo o perímetro, tá? O perímetro da circunferência, dividido pelo diâmetro, quer dizer, o diâmetro, vamos supor que seja aqui AB, que é o centro da circunferência, então, por esse diâmetro, que aqui a gente sabe, né, que o diâmetro é 2 vezes o raio, e aí esse número, já através dessa divisão, ele já era conhecido, não um número irracional, mas essa divisão já
era conhecido como um número maior do que 3, né? Por exemplo, 3,1, vamos colocar assim, a primeira representação, né, decimal. Aqui, tanto no Egito como na Babilônia, em torno de aí 2000 antes de Cristo. Então veja que eu estou falando de um número que já se conhecia, não como irracional, porque a irracionalidade do π, né, essa amostra que ele é irracional, eu vou dizer o que significa irracional, a prova disso só acontece nos anos de 1700. Então, o que ocorreu? Esse número, até 1700, era um número que se obtinha pelo perímetro de qualquer circunferência, né? Qualquer circunferência de qualquer raio, né? Dividindo o perímetro da circunferência pelo diâmetro, se encontrava-se, independente de qual era o raio da circunferência, se era um raio muito grande ou um raio muito pequeno, se encontrava-se sempre o mesmo número. Então isso é evidente que chamou a atenção. E esse número começou a ser pesquisado, né? Desde 3.000, 2.000 anos antes de Cristo no Egito e na Babilônia, que surgiu, ele foi sendo pesquisado, culminando na prova que ele é um número irracional. O que é um número irracional? O número irracional, né, por isso que a gente diz irracional, é quando ele não pode ser escrito na forma chamada racional. Por isso, esse prefixo i que nega não é racional. E sabe-se que o número racional, né, é todo aquele número que pode ser escrito com a cara P sobre Q, onde o P e o Q são números inteiros. O que são números inteiros? Números inteiros são todos aqueles números que vêm lá do menos infinito, né, até o mais infinito. Esses são os números. Então, quaisquer P e Q pertencem a esse conjunto, mas de modo que esse Q, certo, tem que ser diferente de zero, porque não admitimos numa divisão o divisor zero, né, ele seria o divisor, o Q é o divisor, então o Q tem que ser diferente de zero. Então, concluiu-se que esse número, aí em torno, já em 1700, né, no século XVIII, que ele era um número irracional, que não podia ser escrito com essa cara. Quando ele não pode ser escrito com essa cara, significa que esse número decimal, ele não pode ser escrito como uma dízima periódica. Quer dizer, por que eu digo isso? Porque é um número infinito, com infinitas decimais. E um número com infinitas decimais, se for uma dízima periódica, pode ser escrito na forma racional. Entendeu? Por exemplo, você tem, né, um número, vou botar apenas esse aqui, 1,31, 31, etc. Desde que isso repita sempre. Então, isso pode ser escrito como um número com essa cara P sobre Q. Então, significa que o número π não podia, ou não pode, melhor dizendo, ser escrito com uma dízima periódica, que tem infinitas decimais também. Então, esse cara tem infinitas decimais, mas não é uma dízima periódica. Esses algarismos, eles nunca, em momento nenhum, com infinitas casas decimais,
em momento nenhum eles terão periodicidade, né? Como aconteceu aqui, o período é 31, por exemplo. Então ele vai sempre havendo mudanças ali dos algarismos, né? Gerando exatamente isso, um número que não é uma dízima periódica. É interessante também colocar, veja que é um número tão estudado, né, que desde lá 3.000 anos antes de Cristo, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, veja que a irracionalidade dele só é descoberta, quer dizer, sempre se buscou isso. Será que é um número irracional? Ou será que em algum momento esse número seria uma dízima periódica? Porque à medida que eles foram desenvolvendo o número, eles foram formando aqui algarismos, né? Algarismos. Conforme os anos passaram-se, né, na Grécia, você tinha o número π já com uma média de 30 e poucas casas decimais. Quando chegou, aí já talvez nos anos 1400, 1500, já se encontrou esse número com 700 e poucas casas decimais. Mas é evidente que havia mais casas, mas será que em algum momento, lá depois, né, de uma quantidade de casas decimais muito grande, que não eram, os algarismos não eram repetidos, mas será que havia algum momento que passaria a ter uma periodicidade? Essa é a grande questão. E aí essa prova vem lá, né, nos anos 1700. Agora, eu quero dizer, por exemplo, uma outra coisa muito legal, que logo a seguir, nos anos 1800, prova-se que esse número é um número transcendente. O que quer dizer isso? Ele não pode ser solução de uma equação polinomial de coeficientes numéricos inteiros. Então, o número π, ele nunca será, ou não pode, não vai ser nunca uma solução de uma equação polinomial de coeficientes inteiros. Então, isso também é um assunto interessante, porque se ele não pode ser uma solução de uma equação, significa que você não tem uma representação geométrica dele também, né? Então, quando você trabalha, por exemplo, com a geometria, você, não é possível você estar estabelecendo geometricamente, né, o envolvimento desse número, né, por conta exatamente da transcendência dele. E aí, né, eu venho. Por que eu falei primeiro do π? Porque é o primeiro, né, número que, embora a gente não tivesse a certeza que ele era um número racional, mas ele foi exatamente esse primeiro número, que lá na frente descobriu-se que é racional, mas ele foi esse primeiro número que a gente hoje aponta como um número irracional, né? Veja que esse número está exatamente no comprimento da circunferência, 2πr, exatamente porque que ele sai, ele tem o comprimento de uma circunferência, exatamente 2π vezes o ré, porque ele, né, vem com o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. A partir daí surge, por exemplo, na área, né, surge no volume, né, qual é a área de um círculo, PR2, enfim, vai aparecendo, né, nas fórmulas, por exemplo, né, algumas fórmulas de geometria analítica que envolvem aí círculos, envolvem circunferências e também na geometria espacial, né? Como, por exemplo, quando você vai calcular o volume de um cone, o volume de um cilindro, o π está lá, né? Na trigonometria também, que são questões envolvendo esse número, aí tem muito assunto a falar, mas veja que também é um número muito usado, por exemplo, na trigonometria. Agora, a partir daí, né, eu queria falar um pouquinho, né, do surgimento mesmo, né, com a certeza que esse número era irracional na Grécia.
Então, quando surge aí 300 antes de Cristo, né, na Grécia, vamos colocar aqui na Grécia, através simplesmente, né, da busca da hipotenusa de um triângulo retângulo, usando o teorema de Pitágoras, veja que isso aqui, se eu quero saber a hipotenusa a ao quadrado, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, e o a ao quadrado igual a 2, e o a é a raiz de 2. Então, quando eles usam isso para calcular hipotenusas, eles encontram raiz de 2 e vão buscar esse número, raiz de 2, numa forma racional ou inteira, porque na Grécia só se conhecia os racionais, né, as frações e os inteiros. É importante dizer que as frações ou os racionais, né, dessa forma, fracionária, eles têm a sua origem no Egito. Os egípcios, né, 3.000 anos antes de Cristo, já tinham conhecimento das frações. Não é representada como hoje, por exemplo, as frações no Egito, né, vamos botar aqui 1/3, ela tinha uma representação assim, por exemplo, 1/2, né? Isso aqui é como se fosse quase uma elipse, 1/2. Então, eram frações que tinham os desenhos diferentes, uma forma de escrever diferente, e lá nos egípcios só conheciam essas frações de numerador 1, sem ser uma única fração, cujo era um de numerador 2, 2/3 só, 2/3, e todas as outras frações unitárias. Mas, então, quando eu falo de 3.000 anos antes de Cristo, eles tinham esse conhecimento. Os egípcios tinham conhecimento das frações. Então, na Grécia, eles já em torno de 300 anos de Cristo também, certo? E, a partir daí, eles só conheciam esses números, ou eram números inteiros, né? Os negativos não existiam na Grécia, 300 anos antes de Cristo, o zero não existia. Então, existiam os números inteiros positivos, ou os naturais, exceção do zero, tirando o zero, existiam as frações. Então, esse cara, ele queria escrever em forma de fração, só que ele não conseguia. Não existe nenhuma fração A sobre B, né, onde o A é inteiro, o B é inteiro diferente de zero, que é elevado ao quadrado de raiz de 2. Isso impactou. Que número é esse? Exatamente, isso gerou, né, um conflito grego muito grande, porque eles desconheciam os números racionais. E aí vem na busca, né, desse número, e a prova que raiz de 2, por exemplo, é irracional, a primeira prova da irracionalidade, por exemplo, vem da Grécia, está nos elementos, é uma prova por absurdo, onde eles provaram, né, cientificamente, que raiz de 2 é um número racional, que não pode ser escrito na forma racional, certo? Bom, eu só queria dizer que essa prova grega de 3.000 anos antes de Cristo é uma prova difícil. É uma prova difícil, né, para ser dada, por exemplo, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, uma prova por absurdo. Um tipo de demonstração que você parte de uma premissa que aquilo ali pode ocorrer, é verdadeiro, e depois você faz a contraprova. Você, ao desenvolver, você diz, olha, isso que eu afirmei é falso, é absurdo. Então você, através dessa teoria de demonstração, você consegue provar que a raiz de 2 é um número irracional. Mas aí você vem com as crianças e você afirma para ele que a raiz de 2 é racional. Mas veja o que eu quero colocar aqui, que não é uma demonstração, talvez seja uma boa indicação, né, para a gente dizer para as crianças. Eles, né, nesse momento, eles sabem que raiz, por exemplo, raiz de 1 é 1, né, porque, pois 1 ao quadrado, esse cara ao quadrado dá o radicando. Quando eu coloco raiz de
4, né, eu posso dizer que isso aqui é 2, pois 2 ao quadrado dá quanto? Então, quando eu pergunto, olha só, quando eu pergunto, aqui exatamente no interior, o raiz de 2, que está entre, o 2 está entre 1 e 4, eu vou buscar o raiz de 2 igual um número, eu vou chamar m sobre n, um número racional, certo? Onde o m é inteiro e o n é inteiro diferente de zero, tal que esse n sobre n ao quadrado tem que dar 2, certo? Mas veja o seguinte, olha como é que você pode estar justificando. Esse raiz de 1 é 1, certo? Depois, o raiz de 2 está aqui, eu poderia também estar buscando o raiz de 3, por exemplo, que é P sobre Q. E aqui, né, vou só mudar aqui, deixa eu fazer assim, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3 e o raiz de 4, seguindo uma sequência numérica dos naturais. Então, eu sei que isso aqui é 2, pois 2 ao quadrado é 4. Ora, então, aqui, tá, se eu buscar um inteiro que elevado ao quadrado dá 2, né, veja que não pode estar aqui 1 e está aqui o 4. Então, 2 ao quadrado, aqui está aqui o 1 e está aqui o 2. São os dois valores. Ó. 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Então, esses carinhos aqui, né, eles estão entre 1 e 2. Ora, se eles estão entre 1 e 2, eles são números decimais, são números com vírgula. Vamos botar assim, falando para as crianças. São números decimais. E todo número decimal, se ele for uma decimal finita, que tem fim, ou se ele for uma dízima periódica, ela tem infinitas decimais, mas tem um período, ela pode ser representada de fração, com fração, certo? Então, 1,31 pode ser representado em fração. Então, com infinitas decimais. Agora, 1,42 ponto pode ser representado com fração. Então, essas decimais, se ela for infinita, tem que ser dízima periódica, representada por uma fração. Se ela não for infinita, limitada, sempre também será representada em fração. Então, quando eu pego um número decimal aqui, quando eu pego um número decimal e elevo ao quadrado, nenhum número decimal elevado ao quadrado dá 2. Porque todo número decimal, tá, ou dízima periódica, ou uma decimal finita, ao quadrado, vai dar uma decimal. Mas se você pegar, por exemplo, 1,3, né, quando você eleva 1,3 ao quadrado, né, você tem exatamente 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 1, 169. E o 169, com 2 decimais, você tem 1,69. Então, veja que uma decimal ao quadrado dá decimal. No sentido, uma decimal que não é um número inteiro. E aí, você não encontra nenhum número decimal entre 1 e 2 que é ao quadrado de 2 e que é ao quadrado de 3. Então, se você não encontra esse número decimal, tá, finito ou infinito, infinito dízima periódica, que é o quadrado daquilo ali, então você não tem nenhum número racional que é o quadrado disso. Então, dois números nos conjuntos dos reais, né, existem, quer dizer, no sentido de conjunto. Existe o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Então, quando
eu digo assim, olha, todos os números, se eu tiver aqui o conjunto dos racionais, vamos colocar, quando eu tenho assim, isso aqui é o conjunto dos reais, então eu tenho os racionais e aqui os irracionais. Então significa que a união desses dois conjuntos me gera todos os reais. Então, quando o número não é racional, ele só pode ser irracional. Porque só existem dois tipos de números, de classificação de números, o racional e o irracional. Aí você pode dizer assim, poxa, mas os naturais, os inteiros são racionais, né? São subconjuntos dos racionais. Então, se esse carinha que está aqui, tá, não é racional, ele só pode ser irracional. Por isso, você pode estar dizendo que o raiz de 2 é racional, que o raiz de 3 é racional. Uma coisa assim, interessante, quando eu coloco isso aqui, né, chama atenção nesse desenho que eu coloquei muito mais irracionais do que racionais. É verdade. Existem infinitamente mais números irracionais do que racional. Os alunos do Fundamental estão muito acostumados a falar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, às vezes até o π, mas o π já não é no início, não, só lá no Fundamental, só no oitavo, nono ano, talvez eles tenham ideia do π, né? Mas muitos acham que os irracionais são poucos, da tal forma da exemplificação desses números para as crianças. Mas volto a dizer, existem infinitos mais. Como existem infinitos mais? Né? Veja, olha só. Quando você representa um número, eu vou colocar aqui uma questão, né? Diz assim, olha, esse número daqui, né? Quando eu coloco próprio assim, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma sequência de modo que eu estou escrevendo nessa sequência os números naturais. Infinitamente. Isso não é uma dízima periódica, não há repetição em determinado momento, imaginando que seja eterno, e que sempre vai ser escrito numa sequência natural, isso não vai ser uma dízima periódica. Logo, não pode ser racional. Logo, é racional. Veja outro exemplo, 0, se eu colocar assim, 0,1, 0,1, 001, 001, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. Imagine que eu crio um número que eu vou sempre formando, né, uma sequência aqui no número, de modo que eu vou escrevendo, olha aqui, ó, 1 0, depois eu botei 2 zeros, 1, 3 zeros, 1, 4 zeros, 1, 5 zeros, 1. Seguindo esse padrão de recorrência, isso nunca será uma dízima periódica, logo é um número irracional. Então, você diz assim, escrever coisas desse tipo, eu escrevo infinitas formas, de infinitas formas. E mais além, veja só, aí vem um assunto mais na frente, do ensino médio, quando você diz assim, olha, log de 2 na base 10, log de 3, log de 5, log de 7, log de 6, por exemplo. Né? Esses logaritmos na base 10, por exemplo, log de 2, vamos dizer assim, muitas vezes você é apresentado dessa forma, 0,30. Vou botar 0,3010, ponto. Não. O log de 2 na base 10 é um número que tem infinitas decimais não periódicas, é um número irracional.
O log de 3, por exemplo, que é 0,4771, se você limitar com 4 algarismos e botar um ponto, isso não é igual a isso aproximado. Por quê? Porque isso é infinito, isso aqui tem, e não é uma dízima periódica. Então veja que os logaritmos, com exceção daqueles que geram números inteiros, você poderia dizer assim, na base 10, o log de 100, evidente que o log de 10 é 1, que o log, por exemplo, de 100, por exemplo, é 2. Então, com exceção de alguns, né, veja que todos esses números, embora isso não é dito lá para as crianças do ensino médio, que esses logaritmos são números irracionais. Né? Mais além, por exemplo, e o seno? Olha a trigonometria, seno de 1, seno de 2, eu botei o seno de 3, etc. Todos esses números que correspondem à trigonometria e o seno, todos esses números são números irracionais. Então, há uma gama, uma infinidade de números irracionais que muitas vezes é desconhecido pelos estudantes, certo? Então, é muito interessante, né, que a gente passe isso para as crianças. Por exemplo, você veja o seguinte, é óbvio que essas demonstrações, elas são difíceis. O caso do π, por exemplo, o caso do π, tá? Quando se prova a irracionalidade do π. Gente, a prova da irracionalidade do π é uma prova de um grau de dificuldade muito grande. Veja que é de 1700 e pouco, já se tinha a ideia, ou já se tinha o cálculo diferencial integral, o cálculo integral. Então, quando se faz a demonstração da irracionalidade do número π, usa-se integral, usa-se função trigonométrica, usa-se fatorial. É uma demonstração de um grau elevadíssimo de dificuldade para nós, que não somos gênios, que somos simples estudantes, estudiosos. Então, para que vocês vejam que essas coisas não são simples. Né? Se você vai buscar na internet a prova da irracionalidade do π, você vai ver o uso de integral, você vai ver função trigonométrica, você vai ver o uso de fatorial, na busca de um estudo de um número. Né? E graças que a gente tem esses gênios para nos ajudar, é a pura verdade. Mas veja que no caso do log de 2, eu só vou dizer para você o seguinte, supor que o log de 2 seja um número que possa ser escrito na forma racional. Supor, não pode. Vou fazer uma prova aqui por absurdo. Se ele pode ser escrito de uma forma racional, entendendo que esse número mn é inteiro e o n é inteiro diferente de zero, não vou escrever isso, mas é a definição do número racional, e se isso aqui é na base 10, né, eu tenho exatamente o 10 elevado a n sobre n, né, que é a definição do logaritmo, a base elevada ao logaritmo dá o logaritmando, certo? E aí, o que eu posso fazer aqui, gente? Olha só. Se eu pegar esse carinha e elevar a n, e pegar esse carinha aqui e elevar a n, veja que esse n com n simplifica, eu tenho 10 elevado a n igual a 2 elevado a n. Veja que m e n são inteiros, mas veja que 10 elevado a n será sempre um número que termina com zeros, né? Você sabe, né? Isso é verdadeiro. Número que termina com zeros. E o 2 elevado a n, né? Se você pensar no 2 elevado a n, olha, se o n for 1, se o n for 2, se o n for 3, se o n for 4, se o n for 5, se o n for 6, observa, 2 elevado a 1 é 2,
2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 a quarta é 16, 2 a quinta é 32, 2 a sexta é 64, 2 a sétima é 128. Então, observe aqui, ó, e o 2 elevado a 0 é 1, seguindo uma sequência. Então, veja, 1, 2, 4, 8, 16. Né? Veja que esse cara termina em 1, esse é 2, esse é 4, esse é 8, e esse termina em 6. Apenas terminamos, tá? Esse cara já é 1, já é 2, já é 4, 8, esse cara termina em 6. Veja que esse aqui, ó, terminou em 2. Veja que esse cara terminou em 4. Veja que esse cara terminou em 8. Se você botar o 2 a 8, você vai ter 2 vezes 8, 16, 256. Veja que esse 6 também aqui terminou em 6. Então, números de potências de 2, né, com exceção do 2 elevado a 0, ou termina em 2, em 4, em 8 e 6. Veja, 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Nunca vai terminar em 0. Então, isso aqui não é verdade. Se isso não é verdade, por absurdo, o que eu coloquei aqui também não é verdade. Então, o log de 2 nunca poderá ser escrito na forma racional. Logo, ele é um número irracional. Então, veja que esses números, né, que a gente chama de racional, não são pouquíssimos, não, são infinitos. Infinitos, excessivamente ou infinitamente maior que os racionais. Tem muito infinitos números, né, muito mais infinitamente do que os racionais. Uma coisa que às vezes nos espanta, mas é verdade. Entende? Então, gente, a história, o estudo dos irracionais é muito importante, né, para as crianças, é verdade, mas seria bom, né, que elas também tivessem um pouquinho de conhecimento, né, do que eu estou aqui falando para vocês nesse bate-papo. Ok? Tá aí, gente. Obrigado, né, por estar aí nessa conversa e espero vocês num novo dia, num novo bate-papo. Um abraço.